paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. É mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus do Campo de Canoas Norte. Esse trimestre nós estamos estudando sobre avivamento, O título da nossa revista é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje nós vamos estar comentando sobre a lição de número 3, tem data de 15 de janeiro de 2023, que é o próximo domingo. E o título da nossa lição de hoje, é o avivamento no Novo Testamento. Então vamos dar início à nossa pré-aula, da lição de número 3. O texto áureo, da nossa revista se encontra em João capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A nossa verdade prática diz o seguinte: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Glória a Deus. Então a nossa leitura bíblica em classe, ela relata esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, no poço de Jacó. E a leitura bíblica em classe ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Eu vou estar lendo juntamente com os irmãos, então, o nosso texto, a nossa leitura bíblica, que dá base, então, para a nossa lição. Versículo 7, João capítulo 4, versículo 7 ao 15. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Glória a Deus. Vamos então à nossa introdução, e aí depois sim a gente continua, e aí sim fazendo os comentários para auxiliar, nessa pré-aula da lição de número 3. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e de livros. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aí então a nossa parte introdutória. Agora vamos então entrar na nossa lição. Ela está dividida, a nossa lição, em 3 tópicos, e cada um com seus subtópicos. O primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. O segundo tópico, o avivamento nos Atos dos Apóstolos, e o avivamento, no terceiro tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então vamos dar início. O avivamento no Evangelho, tópico 1. Tem aqui uma introdução que diz o seguinte: o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Quando a nossa leitura bíblica falou sobre essa água que Jesus
disse a mulher samaritana que quem tomar dela não tornará mais a ter sede, ele está falando dessa presença gloriosa, né, em nossas vidas, do Espírito Santo, a presença da palavra de Deus na nossa vida, porque não existe avivamento sem o estudo genuíno da palavra de Deus. Não existe avivamento em um coração que não tenha arrependimento, né? Então precisamos passar pelo processo de aceitação ao Evangelho, o novo nascimento, né? Então, para que haja um novo nascimento, precisa primeiramente de arrependimento, né? Para que o nosso coração então venha estar livre e aberto, né? Para que Jesus possa fazer morada e preencher esse vazio, né? Essa água que ele fala que vai jorrar para a vida eterna, né? É a presença do Senhor nos guiando, direcionando, para que a gente possa alcançar o nosso alvo, que é a salvação. Em Gênesis capítulo 3, aconteceu ali o fato mais triste, né? O capítulo mais triste da Bíblia Sagrada é quando o homem cai então no pecado. Então, o pecado faz separação entre Deus, né, e o homem, e isso causa assim um vazio, e a gente vê tantas pessoas procurando preencher esse vazio com tantas coisas, mas tem um espaço, né, no coração do homem que só Deus pode preencher. E por que eu falo do arrependimento, né? Porque João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Pedro, quando foi pregar também, né, em Atos, pregava o arrependimento, porque é um processo necessário, né? Provérbios 28:13, a Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, né, ele alcança então misericórdia da parte do Senhor. Glória a Deus, né, por isso, por esses comentários. Então, o subtópico de número 1 vai falar sobre o avivamento em João, né, que relatou essa questão dessa conversa aí com a mulher samaritana, né, que ele falou a respeito dessa questão, né, de aquele que tomar da água que ele der não vai ter mais sede. Amém? Aqui fala sobre os evangelhos sinópticos, até o escritor da revista colocou aqui, né, o significado de sinóticos, né, que seriam os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, por isso que eles são diferenciados, né, do evangelho de João, né, que apresenta o Senhor como, né, Deus, apresenta então a divindade do Senhor. E os 3 evangelhos sinóticos, né, e sinótico quer dizer o que de um só golpe de vista abrange várias coisas, né? Então existe uma semelhança entre esses 3 livros, né, com fatos diferentes. Amém? Glória a Deus. Aqui bem no finalzinho, bem para a parte final, então aqui desse subtópico número 1, vai falar o seguinte, ó. Esse versículo, né, é o resumo da missão redentora de Jesus, preencher o vazio, né, como a gente comentou, da alma com a salvação. E eu me lembro daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús que estavam decepcionados ali depois da morte de Jesus, né? Então estavam abatidos, e o Senhor, né, ele vai e alcança eles no caminho, né? E ali começa então tirar a venda dos olhos, né? Porque eles estavam sem fé. Então Jesus começa a pregar a palavra do Senhor, né? Começando pelos profetas, até que os olhos deles então até que caem, né, as escamas dos olhos, e eles voltam a enxergar, né, que o Senhor ele cumpre as suas promessas, né, através da sua palavra, né, e o Senhor se importa com a gente. Então muitas vezes, né, temos um vazio ou decepções na nossa vida, né, e o Senhor Jesus está ao nosso lado, né, para nos trazer novamente a vida. Também diz aqui sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro com o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida ao que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Glória a Deus por isso, né? Efésios 2, capítulo 1, fala que Ele nos vivificou estando nós
mortos, né, em nossas ofensas e em nossos pecados, né? Jesus, ele nos trouxe então a vida, né? Glória a Deus por isso. Subtópico número 2, o avivamento em Mateus, né? Mateus escreveu primeiramente aos judeus, né? E aqui a lição vai falar que ele usa bastante a expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus, né? Diz que aparece mais de 30 vezes no texto. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente aos judeus, né? Para provar então que as profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus, se cumpriram então, né? Na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fato de ele usar várias vezes, né, reino dos céus, o reino de Deus, né, pode estar vinculado à questão de não tomar o nome, né, o nome do Senhor em vão. Então ele usa bastante essa expressão aí. Também, né, nesse evangelho também tem essa expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Então esse evangelho de Mateus, né, escrito primeiramente aos judeus, ele vem, né, para provar que Jesus era o Messias, a promessa que ia vir, né? Então glória a Deus por isso. Diz aqui, ó, e depois ao mundo, né? Pregaram o evangelho primeiramente, né? Mateus revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, Jesus, avivamento é trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que está para morrer. Em Apocalipse capítulo 3, a gente tem a mensagem ali, né, sobre as cartas que estão escritas, e essa carta se refere à igreja de Sardes. Então, no capítulo 3 vai falar sobre 3 classes de pessoas, né? Uma das classes de pessoas é que tem vida, tem nome de que vive, mas está morto, né? E depois tem uma outra classe também que ele fala ali, confirma os que estavam para morrer, né? E também tem a classe de pessoas, né, que ainda não mancharam as suas vestes, né, que ainda não se contaminaram, né, e que vão sim vestir branco, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E se chama atenção para isso porque isso fala de processo, né? Nós estamos falando de avivamento e a questão também de deixarmos de ser avivados na presença de Deus é uma questão de processo, né? Tudo começa pequeno e depois se torna grande, né? E usando, né, esse exemplo aí da igreja de Sardes, né, eu chamo a atenção para isso, porque as coisas vão também se esfriando de forma lenta, né, até o ponto que isso vem causar um dano e um prejuízo tremendo, né, à nossa alma. Então, um chamado ao zelo e ao cuidado, né, para que a gente possa permanecer avivado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos adiante. O subtópico de número 3, né, o avivamento em Marcos, né? Marcos, então, foi escrito primeiramente aos romanos, né, e depois, sim, ao mundo mais, primeiramente direcionado aos romanos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor, né? Mateus 28:18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, primeiro, ele mostra Jesus aqui, né? Falando agora de Marcos, e ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Então, quando se fala de humilhação, Isaías 53, né, diz o seguinte: ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas ele, né, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? O Senhor Jesus, ele veio para buscar o que se havia perdido, né? Então, glória a Deus por essa graça que nos foi
concedida, né? Essa leitura está em Isaías 53, né? A partir do versículo 3. Glória a Deus. Vamos em frente, meus irmãos. Glória a Deus por esta palavra. E Apocalipse 1:8 também diz o seguinte: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Apocalipse fala de Jesus já glorificado, né? Um panorama bem diferente, né, de Isaías 53. Graças a Deus. Então vamos para o subtópico de número 4, né? O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador. Lucas 2, do 1 ao 7. Bem como a mensagem dos anjos e dos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus, né? Então ele fala, o livro de Lucas caracteriza bem Jesus como filho do homem, né? E aí em Lucas 11, 27 e 28, Jesus está falando ali sobre a questão, né, do mundo espiritual, sobre a questão dos demônios, né? Que quando a gente é liberto, a casa está limpa, mas quando a gente volta ao outro estado, né? Então os demônios, né, eles voltam a morar na casa que estava limpa, e diz que o segundo estado se torna pior do que o primeiro. E aí nesse momento a Bíblia relata que se levanta uma mulher ali, né, e capítulo 11, né, de Lucas, no versículo 17 e 28, que diz o seguinte: a mulher levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. E olha bem o que Jesus falou. Mas ele disse: antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Então bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e guardam. É isso que o Senhor Jesus nos disse, a importância, né, da palavra do Senhor, para que a gente consiga permanecer firme, né? A palavra do Senhor é que dá estrutura e torna nós um crente avivado na presença do Senhor. Glória a Deus, né? Também tem a expressão: o filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Também tem essa expressão, né, no livro de Lucas, né? O livro de Lucas foi escrito primeiramente aos gregos, né, e depois então ao mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passar para o tópico de número 2, o avivamento no Atos dos Apóstolos, né? O Atos dos Apóstolos, né, registra então ali a descida do Espírito Santo. Poderia muito bem nós chamar, são os atos também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele não faz pouca diferença, ele faz toda a diferença, né, na nossa vida. A presença do Espírito Santo é que dá direção à nossa vida, o Espírito Santo é que nos corrige, nos orienta e nos auxilia, né? Ele é o amigo fiel, né? É o consolador que nos foi deixado pelo Senhor. Tópico de número 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Também tem aqui uma introdução que diz o seguinte: a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Glória a Deus por isso. O primeiro subtópico diz o título seguinte: o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E Jesus cumpriu essa promessa, né, em Atos capítulo 2, né, com a descida do Espírito Santo. Porém, ele disse para eles permanecerem, né, unidos ali até que fosse revestido do alto, né? Então, eles permaneceriam em oração até que eles, né, então dali a promessa do Senhor foi cumprida, né? Falando do Espírito Santo e que ele dá direção, em Atos mesmo está registrado, ali é quando eles foram escolher alguém para tomar o lugar de Judas, né? E diz que a Bíblia diz que eles oraram e tiraram sorte, e aí escolheram ali Matias, né, para se juntar então ali o grupo dos apóstolos no lugar de Judas,
Mas é fato que depois, né, do Espírito Santo na nossa vida, não existe mais a questão de tirar sorte. O que existe é que a gente ora e pede orientação, né, através do Espírito Santo. E aqui eu anotei Atos capítulo 15 e 28, que diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Primeiramente, né, a primazia do Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Quando ali eles decidiram enviar então Judas e Silas junto com Paulo e Barnabé, né, para a obra do Senhor. Então tem essa expressão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo é o que dá direção para nós, né? Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, certo? Em 1 Coríntios 6:19 diz que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, né? E aí Romanos 8:14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, cuidado e um zelo para não entristecer o Espírito Santo, né? Para que ele possa continuar dando direção para as nossas vidas. E a presença do Espírito Santo faz de nós pessoas avivadas na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, a igreja primitiva, né? Ela começa então a sua obra, né? A igreja começa com a presença do Espírito Santo, começa com o avivamento do Espírito Santo, e ela deve continuar sempre sendo avivada, né, no Espírito Santo. O tópico de número 2 fala sobre a descida do Espírito Santo, né, em Atos capítulo 2, certo? E aqui o escritor da revista colocou Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que é a promessa então se cumprindo, né, quando o profeta falou da promessa que se cumpriria, né, e que se cumpriu então, né, no dia de Pentecoste, né. Pentecoste é uma festa, né, que era 50 dias após a Páscoa. Então foi nesse dia aí que houve então a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Amém? E a palavra, né, que então está em Joel capítulo 2, versículo 28 é que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É a promessa de Deus se cumprindo. Então, falando sobre esse tópico, né, descida do Espírito Santo, a igreja, ela nasceu, na igreja primitiva, ela nasceu, né, no fogo do Espírito Santo, e ela deve continuar assim, né, avivada até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico de número 3, então. Vamos para o tópico de número 3, que vai falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Glória a Deus. Subtópico de número 1, nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, né? A grande transformação que houve na vida de Paulo, né? Que era Saulo e se tornou Paulo. No caminho de Damasco, né, a Bíblia relata que Jesus Cristo se apresenta e fala com ele, né? E foi um momento glorioso. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aí a gente para pensar, quando se fala de propriedade, nós somos propriedade particular do Senhor, porque Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus disse: por que tu me persegue? E aí fica para nossa reflexão, meus irmãos, que aquele que persegue, aquele que nos persegue, persegue também a Jesus Cristo, porque somos propriedade sua, e Jesus se importa, né, e ele intervém. Então ali houve uma grande transformação na vida de Paulo, que para mim não, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é o milagre da transformação, né? O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, né? E porque Jesus, ele se importa, né, com a gente, essa obra redentora, e o maior milagre nas nossas vidas é o milagre da transformação. Glória a Deus por isso.
Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, a salvação, né, em Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, né, em Tessalonicenses, e o advento da alegria dos salvos em Filipenses, né, Filipenses capítulo 4, versículo 4, né, e essa carta escreveu estando preso, né, e aí tem uma palavra que ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos, né? Então, uma pessoa que está presa, né, ela consegue ter a liberdade no Espírito Santo, né, e a alegria, né, porque a alegria verdadeira, ela só vem através do Espírito Santo e através desse vazio preenchido, né, no nosso coração. Todavia, especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente, né? Essa passagem, né, de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz que não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, certo? Não nos embriagar com vinho, porque a alegria, meus irmãos, que não é da fonte do Espírito, não é a fonte, que não vem da fonte, né, do Senhor, ela é passageira, mas a alegria que vem do Senhor, ela é duradoura. Glória a Deus por isso. O próprio apóstolo Paulo foi quem escreveu, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura ele é, né? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. O subtópico de número 2, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais nas epístolas gerais universais, as epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira fé, à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé, né? Pela graça sois salvo por meio da fé, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. E da salvação, né? E acompanhada de boas obras. Aí voltando nessa passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Mas também no versículo de número 10 diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, a quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então é fato que nós não somos salvos pelas obras, mas, né, somos sim criados, né, em Jesus para toda boa obra. Glória a Deus. E o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos, esse princípio aponta para uma vida cristã avivada, né? Sem santificação, a Bíblia fala, né, em Hebreus capítulo 12, 14, seguir a paz, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo que nós precisamos estar, né, um processo de santificação. Glória a Deus por esta passagem. Eu notei aqui o Romanos 14, 17 diz que porque o reino de Deus não é comida, né, e não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esta palavra. E em 2 Timóteo, né, capítulo 1 e versículo 17, fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de ousadia, né? Um espírito de ousadia na sua presença para realizar a sua obra. O último tópico, então, no livro de Apocalipse, né? O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, né? Em relação às nações, o arrebatamento quer dizer retirado com força, né? E essa é a esperança, né, da igreja, ser arrebatado aos céus com o nosso Senhor. Também diz aqui do tribunal de Cristo, né, onde vai ser então feita a entrega dos galardões, né? As bodas do Cordeiro,
Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino universal. Nesse dia o mundo viverá o maior e último avivamento da história, né? Glória a Deus por esta palavra, né? Por esta lição, né? O livro de Apocalipse, né, fala das coisas que devem acontecer, então fica claro que não são coisas que provavelmente vão acontecer ou que possam acontecer, não, mas falam de coisas que devem acontecer e é fato e elas vão acontecer. Também, né, no livro de Apocalipse tem essa expressão, né, ao que vencer, né? Nós estamos em um caminho, estamos numa corrida, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E eu gostaria de ler com os irmãos, para encerrar, né, a nossa lição, uma palavra que está em Filipenses capítulo 3, do versículo 11 ao 14, né? Que diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, do versículo 11 ao 14, que diz o seguinte, né? O apóstolo Paulo então ali está falando sobre a questão da salvação, né? E está ministrando, e aí no versículo 11 ele diz o seguinte: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 12: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançam para que estão diante de mim. E no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eis a nossa esperança. Nós estamos, né, em um caminho, estamos, né, em uma carreira, como o apóstolo Paulo diz, né, quando ele fala que combati o bom combate, né, venci a carreira, guardei a fé. Então essa é a chamada para nós, a gente continuar no caminho, né, firmados e alicerçados na palavra do Senhor, né, que é da onde se extrai o verdadeiro avivamento. Glória a Deus por isso. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças a Deus por essa lição, né, desse dia, essa pré-aula. Eu espero ter contribuído, meus irmãos, com aqueles que vão, né, estar nos assistindo, e que Deus possa então abençoar a sua vida, né, e que Deus possa te dar força para permanecer nesse caminho, né, nessa trajetória, né, e que Deus te use, né, para ministrar os corações, né, e as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque há ainda uma grande obra a ser feita, né, e a igreja precisa então estar avivada para realizar. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.